Bom dia! Vamos continuar aí, né, o final do nosso capítulo 5 a partir do verso 12. Nós vamos seguir até o final do capítulo. E aqui vem falando, né, que por conta dos sinais que eram feitos através dos apóstolos, muitas pessoas elas estavam se achegando, né? Estavam aceitando a mensagem que os apóstolos estavam pregando também, e muitos milagres estavam sendo feitos, a ponto das pessoas colocarem os enfermos, os endemoniados, pelas ruas para que a sombra de Pedro passasse por eles, né? Então, tamanho era o poder do Espírito, porque nós sabemos que todas essas obras não eram feitas deles mesmos, né? Mas por meio do Espírito. Só que isso fez com que os sacerdotes, os líderes religiosos daquele tempo, se enfurecessem contra os apóstolos e os perseguissem. E aí, aqui no verso 18 diz: lançaram mão nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite, conduziu-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-los. Antes da gente seguir aqui com essa parte da prisão, a gente precisa entender justamente isso, que quando a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, e nós estamos de fato sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, o inimigo ele também vai se levantar. E ele vai tentar nos deter. E vai chegar o tempo de novo daqueles, muitos lugares já acontecem, mas não é uma realidade nossa aqui no Brasil. Mas vai chegar o tempo em que nós também seremos proibidos de pregar a palavra. E nós precisamos estar preparados para não nos intimidar diante disso. Embora eles tinham prendido, né? E aqueles homens estavam celas, misericórdia, com muita segurança, tinham guardas ali, mas Deus ele é maior do que todas as coisas, e o anjo do Senhor tirou eles a ele, e aqui fala assim, ó, encontramos verdadeiramente, no verso 23, encontramos verdadeiramente a prisão fechada com toda a segurança e os guardas em pé diante das portas. Mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. E era tão absurdo o que eles estavam dizendo que aquelas pessoas não acreditavam nele. Mas no verso 25 diz: e chegando anunciou-lhe dizendo: eis que os homens que colocaste na prisão estão no templo, posto em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-lo. Então, o que estava, na verdade, limitando eles ali ainda era a reação pública. Só que nem sempre a maioria ela vai estar de fato do lado de Deus, do lado da verdade. Naquele momento, diante dos milagres, das coisas que aconteceram, a multidão estavam seguindo os discípulos e por conta dessa multidão, o povo tinha receio de fazer tudo o que eles queriam fazer, né? Porque se a gente for ver aqui mais adiante, eles queriam inclusive matar os discípulos. E aí eles perguntaram, né, no verso 18: não vos ordenamos expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém com vossa doutrina e intentais lançar o sangue desses homens sobre nós. E então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, um texto também muito conhecido da Bíblia. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós precisamos ter isso em mente. Só que nós conhecemos de fato o Deus que nós estamos dizendo servir. Eles conheciam aqui Jesus de perto, eles tinham presenciado tudo ali de perto e por isso eles tinham essa autoridade. Eles receberam de fato o Espírito Santo e isso dava para eles autoridade para eles falarem. Só que muitas vezes nós conhecemos alguém que conhece a Cristo. Não somos nós mesmos que conhecemos.
E quando eu conheço alguém que conhece a Cristo, eu vou me basear no que esse alguém me diz sobre Cristo. E o chamado de Deus é para que todos nós possamos ter a nossa comunhão com Ele, para que a gente conheça Ele de perto e a gente vai ter essa mesma autoridade, essa mesma ousadia que os discípulos tinham. No verso de 22 ele fala assim, ó, nós somos testemunhas acerca destas coisas. De quê? De que eles tinham matado Jesus, mas que Deus ressuscitou a Jesus. E também o Espírito Santo, ao qual Deus deu aos que lhe obedecem. O Espírito Santo não é dado a qualquer pessoa. A salvação ela é de graça e ponto final. Mas a salvação ela produz transformação na minha vida. A salvação ela traz consigo a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo não coabita com o pecado, então há mudança, há transformação de vida. E parte dessa transformação implica em quê? Em a gente passar a ser obediente ao que Deus manda. E ali o Espírito permanece em nós. Mas aí eles queriam agora matar os discípulos e tudo mais. E aí um homem, cadê o nome dele, meu Deus? Gamaliel, um doutor da lei, aconselhou eles e falou bem assim, ó, no verso 38. Abstenham-se destes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra de homens, isso vai acabar em nada. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. Existem coisas que às vezes a gente está lutando e a gente está indo contra e a gente quer se posicionar achando que a gente está se posicionando contra outras pessoas. Quando na verdade nós podemos estar nos posicionando contra o próprio Deus. Quando você ouvir algo que seja contrário, seja diferente aquilo que você acreditou, talvez uma vida toda, aquilo que veio de família, que é uma tradição, e que você vê que é diferente do que você pensava ser, vá para a Bíblia, examine, estude e veja onde está de fato a verdade. Naquilo que você já tinha uma crença de uma vida toda, é ali que está a verdade, ou aquilo que está sendo apresentado de novo para você é o que a Bíblia traz como verdade. Por quê? Porque se for de Deus, ninguém vai poder destruir. E se você tem a convicção de que a palavra que você prega, aquilo que você traz, é de Deus, fique em paz, porque o próprio Deus, ele se encarrega de trazer à clara toda a verdade. E ele se encarrega também de fazer com que a sua obra prevaleça, sabe por quê? Aqui no finalzinho do capítulo, ó, o verso 41 e o 42 diz assim, ó, e eles partiram da presença do conselho, regozijando-se, eles ainda foram chicoteados, viu? No verso 40 fala que eles primeiro açoitaram eles ali e depois soltaram, mandando eles não pregar mais. Mas eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. Hoje em dia nós temos tido muito sofrimento, temos. O povo de Deus tem sofrido, tem. Mas, gente, a maioria do nosso sofrimento não é por viver a palavra de Deus, não é por pregar a palavra de Deus. A maioria do nosso sofrimento é porque às vezes a gente quer uma vida que a gente não tem, é por contas que escolhas erradas que às vezes a gente faz. Esses homens aqui não, eles estavam apanhando literalmente porque eles estavam pregando a Cristo e eles ficaram felizes em apanhar por isso. Eu não sei se você já tiver essa experiência de você sofrer alguma coisa, mas você ficar feliz de estar passando por aquilo porque você sabe que você está certo, sua consciência está limpa, sua consciência está tranquila. E aqui fala que diariamente no templo, em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. As chicotadas não foram suficientes para calar os discípulos. E o sofrimento, ou seja lá o que vier para nós, não deve ser suficiente para nos calar de pregar a Cristo. Mas para isso, eu volto a dizer, eu preciso conhecer a Cristo e não conhecer alguém que conhece, entende? Então vá direto na fonte, busque ao Senhor e
viva uma experiência com ele, para que você tenha autoridade e ousadia para pregar para os outros. Que Deus nos abençoe.